Depois de uma semana muito ruim, a pior do governo nesse curto período desde que assumiu, contando o final de semana e culminando ontem com essa derrota impingida ao governo na Câmara, um recado claro da falta de articulação, manifestação clara do parlamento em relação ao abandono do governo até aqui. Tivemos hoje um dia excelente para o governo Jair Bolsonaro. Talvez o ensejo para a virada, inclusive em termos de articulação política. Nós dissecamos aqui, quer dizer, Pedro Neri dissecou aqui os principais pontos da proposta. Ela é muito sólida e consistente com o slogan lançado, aquele segundo o qual quem ganha menos paga menos. É um belíssimo encaminhamento de comunicação real, com lastro no que diz o texto da PEC. Então, o governo hoje lançou a campo uma blitz virtuosa política, dando início ao que parece ser um roadshow de exposição à sociedade desse texto. Começou cedo com a importante, desde já histórica, visita do presidente Jair Bolsonaro ao parlamento, especialmente à Câmara, onde esteve por tantos anos, para entregar pessoalmente o texto do projeto de reforma, uma baita deferência ao Congresso, foi recebido pelo presidente da Câmara e do Senado. Depois disso, se reuniu formalmente com o parlamento, falou com o parlamento, fez este meia-culpa sobre a sua própria história, avessa à reforma de natureza liberal, de modo geral. Paulo Guedes falou nessa ocasião, Onyx Lorenzoni falou nessa ocasião. Depois, o ministro da Fazenda, ministro da Economia, desculpem, super-ministro da Economia, recebeu os governadores, esteve com os governadores que serão fundamentais para a aprovação da reforma e fazem parte da estratégia de aprovação da reforma. O ministro, então, apresentou a eles o texto, um belíssimo movimento de comunicação, enquanto se dava uma longa exposição dos secretários de Previdência, comandados pelo Rogério Marinho, mais de 5 horas de apresentação do projeto, ainda com uma entrevista coletiva para a imprensa, detalhando com slides ponto a ponto a reforma. Algo precisa ser elogiado. Do ponto de vista da comunicação e da transparência, o governo cumpre muito bem o seu papel até aqui. E tudo a culminar nesse dia, esperamos, com um pronunciamento do presidente à nação em rede de televisão, espero que assim seja, e também está prevista uma entrevista do Paulo Guedes, uma exposição do Paulo Guedes a respeito à noite, para fechar esse dia muito exitoso, muito exitoso. Agora, esses agentes do governo se lançarão a campo, para além também do parlamento, para conversar com o mercado, com a sociedade civil, apresentar o projeto. Aí a gente chega ao drama da articulação política. E aí temos um problema. O problema da falta de articulação política, algo de que falamos aqui todos os dias. Não tem articulação política na Câmara, não tem articulação política no Senado, é algo a ser construído e que dependerá do Rodrigo Maia, fundamentalmente do Rodrigo Maia, da associação do Rodrigo Maia ao governo e da atividade do próprio presidente. O presidente da República foi ao Congresso hoje e, simbolicamente, o ideal é que não saia mais. Como não tem articulação política, caberá a ele, junto com o Rodrigo Maia, liderar, falar com os parlamentares um a um e convencê-los a respeito da reforma. Estamos falando aqui exatamente sobre o fato de que estão dadas as condições no próprio texto do projeto para que se desmonte o discurso, a narrativa tradicional da esquerda contra uma reforma como essa. É o próprio slogan: quem ganha menos, paga menos. Essa disputa narrativa, essa disputa de comunicação me parece muito bem encaminhada para esvaziar o discurso tradicional da esquerda e, de modo geral, daqueles que são oposição a uma reforma como essa, porque isso é muito usado como gatilho, a proteção aos mais pobres, quando nesse caso eles estão protegidos. A proposta é justa nesse aspecto. Qual é o problema? Eu falei que o dia de hoje foi muito bom para o governo, mas não foi perfeito. E não foi perfeito pela ausência do projeto relativo aos militares nesse pacote. E esse ponto é muito importante porque
as críticas importantes vindas do Centrão tiveram como base a ideia de que os militares estariam protegidos. E isso é algo com que o governo deveria se preocupar imediatamente. Eu sei que está prometido, Rogério Marinho disse isso, secretário da Previdência e do Trabalho, que em 30 dias o projeto, que é lei ordinária, a tramitação mais rápida, pode ser enviada depois, será encaminhado ao Congresso. Mas nós precisamos ficar em cima disso, cobrando essa complementação, tanto quanto o governo precisa ter clareza para o fato de que quanto mais demorar, mais dará combustível para os adversários atacarem o projeto. Vejam a manifestação hoje do senhor Ciro Nogueira, presidente do PP Centrão, e do Marcos Pereira, presidente do PRB. Disseram, usando como gatilho a falta da proposta dos militares, disseram que sem isso essa proposta não deveria nem tramitar. Então já está dado um novo gatilho narrativo dado pelo próprio governo para que a proposta, o encaminhamento da proposta, tente ser dinamitado. É bom estarmos atentos a isso.